você faria se existisse um mal que você não pode combater com os meios legais? É isso aí, hoje vamos analisar a filosofia usada pelo Losch em Code Geass. Code Geass. Substantivo: o poder de comandar mentes. Code: algo que regra, ordena ou controla. Geass: um juramento mágico, ordem sobrenatural ou maldição. Code Geass: código de juramento, código de ordem absoluta. Code Geass é a lei sobrenatural que obriga a vontade humana a obedecer. Code Geass é um anime que conta a história de Lelouch, que é um jovem estudante que encontra o poder de Geass, que lhe ajuda a controlar as mentes humanas. Isso acontece num futuro alternativo em que o exército britânico invade o Japão e nomeia-o como o Distrito 11. O Lelouch se torna líder de resistência contra o poder britânico ou o exército britânico. Então ele ganhou o poder de controlar as mentes humanas e usa o poder para poder lutar contra esse exército. E hoje vamos analisar a filosofia dele, a filosofia que ele usa. A filosofia do Lelouch. O mundo só pode ser mudado por quem está disposto a carregar o ódio por isso. Lelouch acreditava que os fins podem justificar os meios extremos. Ele aceita ser visto como um vilão se isso trouxer a paz. O poder deve assumir responsabilidade. Quem usa poder tem o dever de decidir, mesmo errando. A injustiça não cai sozinha. Sistemas opressores só mudam com Confronto. o sacrifício pessoal é necessário. Ele abre a mão da própria felicidade para proteger os outros. No fundo, a filosofia de Lelouch mistura o utilitarismo, sacrificar um para salvar muitos, tragédia de herói vilão, virar o mal para destruir o mal maior. Se o mal é necessário para destruir o mal maior, eu aceitaria ser o mal. Então, hoje vamos analisar de acordo com dois filósofos. Então, o primeiro filósofo que nós hoje vamos analisar é o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele é muito conhecido pela sua obra A Vontade Geral, em que nessa sua obra ele enfatiza a importância de participação cidadã na tomada de decisão, pois ele acreditava ou acrescenta que a sociedade deve ser organizada de acordo com as vontades gerais e não apenas interesses individuais ou de apenas um certo grupo. O Lelouch impõe seu poder, a sua ordem sobre os outros. No momento que ele controla as mentes, ele coloca a sua ordem sobre os outros, porque é uma forma tirânica. Você não pode colocar ordem nas outras pessoas. Então, Jean-Jacques Rousseau claramente diz não, que não é bom impor as ordens sobre os outros. Então, eu diria que isso é contrário da vontade geral e à liberdade individual, porque nós todos somos livres para podermos fazer as nossas próprias escolhas. Então, ele também tinha a dizer respeito à soberania popular. O Lelouch não consultava o povo nas tomadas de decisões. Então, ele não consultava o povo se o povo estava de acordo ou não com o que ele tinha por fazer. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele diria, não, a autoridade deve emanar do povo, a autoridade deve emanar do povo e não de um líder individual, não de um líder, no caso é o Lelouch. E também a falta de igualdade. Lelouch é um que estava disposto a sacrificar os outros, ou melhor, ele sacrificava alguns para o bem dos outros, o que é o contrário da igualdade e justiça. Nós todos somos iguais, independentemente do que nós somos iguais. Então, ele sacrificava os outros, ele matava os outros. Isso também não é correto. Então, Jean-Jacques Rousseau claramente diria não. Ele diz que a sociedade deve ser organizada para promover a igualdade e a justiça. Essa era a concepção de Jean-Jacques Rousseau. Então, nós podemos olhar um outro filósofo que consideraria o ato positivo, sendo um ato positivo, porque se não formos olhar, por exemplo, para o outro filósofo que diria sim aos atos de Lelouch,
No caso, é o Maquiavel. Não pensei em outros filósofos. É claro, existem outros filósofos que claramente concordariam com ele, mas o Maquiavel eu achei que também é importante eu trazer, embora que eu já tenha. Os fins justificam. É isso aí mesmo, o Maquiavel claramente ele ficaria de acordo com o Lelouch, porque nós sabemos que ele é da teoria de que os fins justificam os meios. O Maquiavel ele diz que nós não devemos nos preocupar com quais meios nós vamos usar para podermos alcançar os nossos objetivos. É o seguinte, no início do vídeo eu falei o seguinte. Que eu disse? Mas o Maquiavel claramente concordaria com a concepção de Lelouch. Eu diria assim, concordo com Lelouch. Você pode matar para poder alcançar os seus objetivos, porque ele claramente estava a lutar pela sua pátria, ele estava a lutar contra o exército britânico, porque ele havia invadido o Japão. No entanto, ele depois decidiu lutar, né? Ele depois se tornou líder de resistência para poder lutar e poder tirar, né, o povo ou os japoneses nas mãos do exército britânico. Então ele sacrificava algumas pessoas, ele matava as pessoas para poder vencer, porque numa guerra claramente todos nós queremos vencer. Só pode haver um vencedor. Quem deve ser vencedor? Então o mais forte é que vence. Então ele usa os meios que ele tem. O meio que ele tem é controlar as mentes humanas. Ele controla as mentes humanas para poder ganhar, né, na disputa. Porque ele está a lutar pela uma causa, que no caso ele diz que é a justiça. Ele quer um mundo mais justo. Ele está a lutar pela justiça. E claramente se ele está a lutar pela justiça é porque ele vê que aquilo é certo. Então, não importando os meios que ele vai usar, não importa quais meios ele usa para poder alcançar seus objetivos, o importante é ter os seus objetivos alcançados. É ter seus objetivos alcançados. Agora, o resto é resto. Então, o Lelouch, ele luta, né, como líder de resistência, ele mata. Mas é isso aí mesmo. Se tivesse o poder de controlar as mentes humanas, o Lelouch teve e, graças a esse poder, ele se tornou o líder de resistência e ele se tornou um dos grandes nomes. Ele teve o poder.